povo lindo do Clube do Livro, eu sou a Gabriela e hoje estamos aqui para mais um Papo do Dia. E hoje o assunto é quando o livro vira filme. E hoje é um assunto um pouco delicado para alguns e um tanto relaxante para outros. Bom, vamos lá. Para mim é um assunto relaxante, então já peço que vá deixando seus comentários sobre o assunto aqui embaixo e veja se ele bate com o meu aqui, minha opinião aqui, a sua opinião. E lembrando, nenhuma opinião está errada, se há respeito no comentário, beleza? Bom, até onde vai o seu preconceito aí quando a gente se refere a livros virando filme ou série? Bom, é muito comum a gente ouvir aquela frase, né, que o livro é muito melhor que o filme. Quando a gente lida com os livros, né, gente, a gente tem aquela parte ali que... Como que eu vou dizer? Os escritores, eles necessitam de uma coisa muito importante, né, que é a sua imaginação. Então, ele usa da artimanha chamada imaginação do leitor para que a história do livro aconteça, né? E isso é muito relevante, porque de acordo com a forma que ele aguça a sua imaginação, é que a história do livro vai ser boa ou não. Já quando a gente lida ali com os filmes, isso tem que ser entregue para você já completo. Então, se no livro está escrito: a fulana passou por uma prateleira com 7 livros de Harry Potter ao fundo, caídos a 70 graus de inclinação, encostado na parede, de descrição na página do livro. Quando passa assim em coisa de 2 segundos, tem que estar lá essa cena no filme. Então, é uma coisa muito mais rápida, muito mais difícil de perceber. E eles têm que entregar isso, pronto. É uma coisa muito mais de mão beijada, mais rápida. E aos nossos olhos, assim, tem que captar muito mais. É muito mais complicado. Digamos que a gente vê a imaginação dos produtores do filme, né? O diretor, ele tem que guiar ali, o diretor geral tem que guiar tanto o diretor de fotografia quanto os figurinistas, tem que guiar tudo para que seja perfeito. Então é a imaginação deles que a gente está vendo, e nem sempre a imaginação deles bate com a nossa imaginação, né? Então dá esse conflito. Então, nas adaptações do livro para o filme, para a série, a gente tem muita limitação. A gente tem limitação de tempo do filme, porque um livro geralmente não cabe num filme. Por exemplo, no momento eu tô lendo esse livro aqui, né? Trono de Vidro. Ele tem, vou olhar aqui agora, 390 páginas. Essas páginas aqui são danadinhas, porque elas são... Peguei logo o início do capítulo. Elas não são de margens tão curtas, mas elas não são de margens tão largas assim também. Tem livro que são margens de 2 dedos quase. Ela tem muito conteúdo numa página só. Então, 390 páginas de conteúdo é muito conteúdo. Se você for colocar tudo isso num filme, sem tirar e nem adaptar nada, vai dar o quê? Umas 2 horas de filme, talvez? Ou mais? Porque é muita coisa que está descrita ali naquele filme, naquele livro. Então a gente tem essa limitação de tempo. Também a gente tem os efeitos cenográficos, que na nossa imaginação não tem limite. No filme tem limite, efeito cenográfico tem limite. Entanto, tem filmes aí, como o Avatar, por exemplo, que ficou no roteiro parado na gaveta anos e anos e anos, porque não tinha efeito
que pudesse entregá-lo para nós daquela forma que foi entregue. E por ter sido guardado tanto tempo até sair uma coisa, até existir uma forma de entregá-lo da forma que o diretor queria, o autor queria, não sei se foi o autor ou o diretor que guardou, né? Ou se é a mesma pessoa, não sei. Enfim, desculpa, não sei quem escreveu, não sei quem foi que dirigiu, e não é o assunto agora. Mas enfim, pelo fato dele ter sido guardado e esperar que tenha a tecnologia certa, foi que o filme foi tão incrível, tão bonito o efeito dele, né? O efeito visual dele. Então, a gente tem muitas limitações. Que a nossa imaginação não tem essas limitações, né? Sem contar que a gente tem limitações de época. Adaptações de época. Como assim adaptações de época? A gente precisa construir um cenário, né? Pra gente construir um cenário, a gente precisa de dinheiro. Correto? Quanto mais desatualizado esse cenário mais caro vai ser construir esse cenário. Um cenário futurista, mais caro. Um cenário muito antigo, mais caro. Uma realidade paralela, mais caro. Porque é mais difícil, você vai ter que construir tudo, não vai ter como pegar coisas que já existem e tudo. Então temos aí limitações financeiras para fazer o filme e tem tudo que ser adaptado, né? Então temos aí esses problemas que, né, para adaptar o livro para o filme ou série. Então, quando a gente lida com essas adaptações, a gente precisa abrir a nossa mente para entender que o filme / série, né, o filme ou a série, não é a mesma obra que o livro. São obras diferentes, são trabalhos diferentes. Apesar de ser uma coisa baseada, uma coisa que tem uma história parecida, são duas coisas diferentes. Até porque boa parte dessas histórias não são os roteiristas, né, as pessoas que adaptam o livro para o roteiro, não são os autores do livro. Na verdade, eu acho que a maioria, assim, absurdamente a grande maioria, não são as pessoas que escrevem os livros que adaptam para o roteiro. São a grande minoria que fazem isso. Então, realmente a gente tem que conseguir aprender a diferenciar que um trabalha o outro trabalha outro. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de aceitar que um filme fique bom, seja um filme bom, sendo um trabalho baseado em um livro. Porque a gente está muito preso àquilo que está na nossa cabeça quando a gente leu o livro. Porque na nossa cabeça não existe limitações. Mas no físico existe muitas limitações, né? Por exemplo, quando o Bom Dia Verônica. O Bom Dia Verônica teve muita gente que falou que o livro era melhor que a série era muito ruim perto do livro e não sei o que, não sei o que. E mesmo sendo uma série que eu achei ok, bacana, legal, eu não li o livro ainda, tá, gente? Quero ler, ainda não tive oportunidade. Mas para vocês terem uma ideia, se a própria Ilana Casoy, com um colega dela que escreveu o livro, que eu esqueci o nome do rapaz que escreveu com ela, né? Foi os mesmos que fizeram a adaptação pro roteiro. E mesmo assim teve esse problema. Imagina se eles não tivessem sido os próprios que fizeram essa adaptação. Teria sido mais diferente o roteiro. Teria ficado mais diferente, né? Então, Bom Dia Verônica é uma grande exceção desse problema, né? De
de adaptações, quase nunca são feitos pelos escritores dos livros, né? Bom Dia Verônica é uma grande exceção. Então, existem grandes obras cinematográficas que são inferiorizadas, mesmo sendo obras incríveis, porque não são tão bons quanto o livro. E, sinceramente, e na verdade, quase nunca eles vão ser, sabe por quê? Quase sempre será assim, afinal de contas. Vem aqui, meu amigo, dá a mão aqui. O livro tem como recurso sua imaginação. Então, a sua imaginação sempre vai vencer. Quase sempre. Afinal de contas, eu li recentemente Príncipe Cáspia. É aquele das Crônicas de Nárnia. Achei o filme bem melhor, tá? Não me julguem. Eu não gostei. Minha imaginação não conseguiu ler aquele negócio e achar que foi bom. Vou deixar aqui nos cards pra você o vídeo. Bom, mas o que eu quero dizer aqui pra vocês é... Realmente, os livros geralmente são melhores. Primeiro, porque vocês percebem os detalhes mais fáceis, porque estão descritos ali. E nos filmes vocês geralmente não... Vocês não, né? A gente, que eu também estou no meio. A gente não repara porque passa muito rápido. Ou às vezes são retirados, né? Porque são excluídos mesmo, né? Ia ficar muito grande, extenso, ou ia dar algum problema. Então, no livro às vezes dá um... Por exemplo, quem já assistiu o filme Nosso Lar e já leu o livro Nosso Lar, sabe que no livro tem a cena da mulher nos portões de Nosso Lar pedindo para entrar. Só que ela não pode entrar em Nosso Lar, né? Na cidade Nosso Lar. E no filme, eu li aquela parte no livro e eu fui assistir o filme no cinema e eu fiquei esperando aquela cena e passou e eu falei, cadê? Não tinha, né? Porque eles tiraram aquela cena não era relevante para o filme, para a história do filme e não ia fazer diferença. Eles simplesmente tiraram e era uma cena que eu queria ver, porque eu achei interessante quando eu li, né? E desde então, não é desde essa época, mas desde antes dessa época, mas eu aumentei a frequência nessa época, que eu gosto de ler os livros após ver os filmes. Muita gente vira pra mim e fala assim, você é doida? Eu gosto de ler antes de ver o filme, porque o filme falta pedaço e não sei o quê. Mas é exatamente por isso que eu gosto de ver o filme antes. Você vê o filme e fala, não, o filme é legal e tal, não, bacana. Aí você vai ler o livro e você descobre novas coisas, novas informações, você se surpreende, eu pelo menos, né? Então eu gosto de ler o livro pós-filme, né? Porque, primeiro que minha relação com os filmes é muito mais antiga que com os livros, né? Entrevista com o Vampiro aí, ela é raiz tanto dos filmes quanto dos livros. Então, não tenho muito o que falar sobre isso aqui nesse vídeo, mas eu tenho essa mania. Você vê o filme primeiro e lê o livro depois ou lê o livro antes e vê o filme depois? Deixa aqui nos comentários. Então, dá uma vasculhada aí no canal. Tem muito vídeo bacana. Temos 2 vídeos aqui. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. E eu vou ficando por aqui. Um beijo pra você e eu fui.